escrever as palavras provenientes do meu espírito, quem conta a história da criação e da humanidade desde o princípio, e conclui esta história no fim. Não sou eu, o vosso Deus? Há outro nome, há um estrangeiro? Não, mas há um antideus, aquele que lutou contra mim, e seu espírito de trevas continua a lutar comigo, como desde antes a fundação de todas as coisas. O meu poder o explodiu, de seu interior para fora. O meu poder o tornou detritos das trevas, Satanás, bestas, dragões e demônios. Estes não são de minha raiz. Nem mesmo os anjos caídos foram de minha raiz. Eles foram detritos das trevas, convertidos à luz. Eu mesmo dei a eles oportunidades, mas os mesmos renegaram e voltaram às suas origens, sua raiz de fundação. Não pertencem à minha árvore da vida, nunca pertenceram, jamais pertencerão. Porque são trevas, e eu sou a luz. Não há outra luz, nenhum outro Deus, o antideus. Os seres opostos e as trevas, desde sempre, lutam contra mim, são de raiz da árvore morta. Nela está todo o sentido da morte eterna. Mas eu sou o único Deus, Deus da vida e da luz. Sou um Deus único, antes de possuir rótulo, nomenclaturas, desígnios e forma. Sou a luz, o verbo, sim, a palavra, eternamente. Há alguém na terra e debaixo da terra que sejam donos de meus mistérios, ou somente aquele que reina eternamente sobre todos nos céus? Alguém, na terra e debaixo dela, para julgarem e especularem o que não sabem sobre tais palavras dos meus mistérios, assim, revelados. Quando foi que disse que me calaria? Este é verdadeiramente o meu novo tempo sobre a terra. Meus servos, eu os enviei, os escolhi, e na minha maior manifestação, toda a terra estremecerá no meu poder. Do céu, as suas bases, rasgarei os céus com o meu poder. Os véus dos tecidos espaço e tempo serão dilacerados, contorcidos e deformados. Eu farei com o meu poder a triunfar sobre a causa dos homens. Quem pode entender os meus propósitos? E quem pode interpretar verdadeiramente as minhas palavras? Os sábios, quando dou permissão pelo meu espírito, ou os hereges, com suas próprias interpretações pessoais do engano. As palavras de Deus são extremamente complexas. Aqueles que insistem em afirmar que a palavra de Deus é de simples interpretação e fácil entendimento, interpretam pessoalmente, não considerando quando a mesma somente é dada interpretação e entendimento pelo Espírito, caindo assim no erro da interpretação e entendimento equivocado de homem, fazendo rejeição a qualquer discernimento vindo do Espírito de revelação, que haja distinção do que é realidade espiritual para o que é apenas um simples fruto de especulação humana. Deus versus Lúcifer. Interpretações contraditórias dos homens. Deus criou o bem e criou o mal. Deus criou a luz e criou as trevas. Deus é bondade e não é maldade. Deus é luz e não é escuridão. Não pode do coração daquele que só é bom criar a existência do mal. Não pode, entre a luz, haver trevas, e nem aonde há trevas haver a luz. Não podem ambos ocuparem um mesmo espaço, nem mesmo lugar. Um elimina a presença do outro. A natureza entre um e outro é completamente diferente, são naturezas opostas. Não pode a luz criar trevas, e nem trevas criar luz. Na passagem que Deus diz, eu crio a luz, e faço as trevas, eu crio o bem, e faço o mal, eu, o Senhor, faço todas estas coisas. Em Isaías 45:7. Ele quer dizer apenas que ele pode trazer luz aos que merecem a luz, e trazer a escuridão para aqueles que merecem as trevas. Debaixo de seus juízos, Deus traz trevas sobre aqueles que são praticantes das trevas. E não confundam de maneira ao mundo físico, pois o significado do dia e da profunda noite não há o significado ao contexto espiritual neste conceito. Há apenas o significado da criação terrena. Deus não criou as trevas espirituais. As forças de Deus é natureza da luz. Mas há uma outra força, oposta à luz, chamada trevas. Esta é também chamada força anti-Deus. As trevas é da natureza dela mesma, as trevas. A luz e as trevas são forças opostas e distintas. Quem é da raiz da luz,
é da natureza da luz. Quem é da raiz das trevas, é da natureza das trevas. Deus criou o bem ou o mal? Ou o bem e o mal existem por uma escolha? Disse Deus: no meio do jardim do Éden está a árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus nunca quis dizer que ele criou além do bem, também o mal. Mas, sim, que ambos estariam presentes entre a humanidade, estaria a opção da humanidade a escolha do bem, ou do mal. Quando Deus diz, eu crio o bem, e faço o mal, não significa que além do que é bom, Deus também tenha criado literalmente o que é o mal. A natureza de Deus é apenas bondade, o bem. Na sua mente divina e no seu coração não há mal algum. Mas quando Deus diz que eu crio o mal, quer dizer que ele faz o mal para juízo daqueles que andam na iniquidade. Deus permite para aqueles o mal, Deus cria no meio deles o mal, para fazer juízo e trazer justiça no meio dos injustos para que caiam no julgamento, por causa de suas malignas práticas. Será que Deus criou Satanás e demônios? Deus criou todos os seres celestiais, e também os seres terrenos. Deus criou os seres espirituais celestiais, e seres físicos terrenos. Deus criou o espírito, a alma, e o corpo. Deus criou o espiritual e o físico, de sua natureza. Deus criou o mundo espiritual e físico, de sua natureza. Entretanto, Deus nunca quis dizer que além dele ter criado seres dos céus, tenha criado também os seres das trevas. Pois a natureza de Deus é apenas da raiz celestial, seres puros. Pode de uma fonte de água pura sair alguma podridão? Pode de uma fonte de água imunda sair alguma pureza? Então, por que teimam em afirmar que Deus, o Espírito Santo puro, criou as trevas, o mal, Satanás e demônios, e bestas e dragões? E todos os outros mais seres malignos do inferno? Deus é pureza e bondade, sua natureza é completamente boa e pura. Da fonte de Deus não sai a maldade, nem crueldade, nem trevas, nem destruição. E Deus nunca criou ser algum inclinado na natureza das trevas. Antes do início da sua criação, e de seu reino celestial, estavam posicionados a luz contra as trevas, e as trevas contra a luz. E houve uma primeira batalha entre a luz representava Deus, contra as trevas representavam ao anti-Deus. Nesta primeira batalha o poder de Deus, que é a fonte de luz, destruiu o poder do anti-Deus, que era a fonte das trevas. Deus, que é a luz, explodiu o anti-Deus, que é as trevas. O ser, Deus, explodiu o ser, anti-Deus. Deus avançou, conquistando o campo com sua luz, engolindo a escuridão. Com sua luz, ao poder das suas palavras todas as coisas foram criadas, os céus, o palácio celestial, seu trono, seus anjos, seu completo reinado celestial eterno. Deus não criou seres imperfeitos, pois Deus é exato em sua criação. Deus é a sabedoria suprema exata, nele não há erro de cálculos, ou erros de planos. Na primeira batalha entre a luz e as trevas, ocorreu antes mesmo de Deus criar os anjos celestiais e todos os outros seres dos céus, antes mesmo de exaltar seu reino. E nesta batalha, Deus explodiu de dentro para fora a força das trevas, o ser anti-Deus. Nesta explosão, houveram detritos, nestes detritos deram origem aos seres espirituais, chamados detritos das trevas. Satanás, demônios, dragões e bestas. Estes são também chamados de filhos das trevas, detritos, ou restos das trevas. Contudo, a vontade de Deus sobre as trevas foi em converter o mal ao bem, ao lugar da treva, trazer luz, para que seu poder superasse novos obstáculos ao meio contra a escuridão. Deus então fez uma proposta aos detritos do anti-Deus, denominados seres das trevas. E a proposta de Deus foi, de que Deus os transformaria em anjos, seriam exaltados em sua natureza de seres das trevas para a luz. Os tiraria da posição de natureza da morte eterna para a vida eterna. Pois a natureza destes seres das trevas possuíam natureza morta. Deus queria transformá-los para que viessem fazer parte de seu reino, e conforme aceito, receberiam corpos novos, nova forma, seriam parecidos à espécie de seres anjos celestes.
e os detritos das trevas ao aceitar a proposta. Serem modificados sua natureza da morte pela vida. De serem transformados de seres mortos de trevas, para seres vivos de luz, e fazerem parte do reino de Deus. Pois a força de Deus e sua vontade vieram a prevalecer, as mesmas triunfaram contra o poder e as vontades das trevas. Ao criar os céus e seu reino, Deus recriou os seres das trevas, deu uma nova criação sobre eles, ou seja, transformou os seres das trevas em seres de luz. Da natureza da morte eterna para a vida eterna. Da aparência de seres das trevas, eles receberam nova aparência, a celestial. Adquiriram uma mesma aparência dos seres celestiais angelicais. Assim, no acordo entre Deus e os seres detritos das trevas foi aceito. E assim foi feito pela vontade do mais forte poder de transformação do Altíssimo. Contudo, Deus transformou a aparência dos seres detritos das trevas, mas não pôde converter seu caráter. Eles não possuíam o mesmo caráter dos anjos puros que foram diretamente criados pelas mãos de Deus diretamente das recâmaras de criação dos céus. Não apresentavam uma natureza de puro caráter. Estes seres das trevas transformados precisavam ainda serem trabalhados espelhados através do caráter e no poder de Deus, moldados para que tivessem seu caráter transformados como na natureza de Deus. E alcançariam a maior vontade de Deus, de converter o seu caráter de seres das trevas, para seres celestiais. Contudo, neste meio momento, houve uma grande inveja acerca dos anjos transformados sobre os anjos naturais da raiz do puro caráter de Deus. Os anjos extracelestiais, que foram transformados por Deus, estes tinham grande inveja daqueles anjos originados por Deus. Pois os anjos originais de natureza celestial, eles eram admirados por Deus não somente por suas grandes belezas exteriores, mas também pela sua grande pureza interior. Mas os seres extracelestiais, da natureza dos detritos das trevas, invejaram até mesmo a posição do primogênito de Deus pela sua autoridade e principado sobre um trono nos céus. E ainda usurpou com engano as ordens e as vontades de Deus sobre os homens. Contudo, ainda objetivo tentar tirar o reinado do Altíssimo sobre a autoridade do trono. Após os anjos extracelestiais terem causado a queda de Adão e Eva no Éden, Deus deu sua decisão final. Assim que Adão e Eva perderam sua glória, após serem convencidos a fazerem a pior escolha. Sim. Um dos anjos extracelestial induziu Adão e Eva à desobediência, e a pecarem contra Deus. Eles desobedeceram à voz de Deus. Desde então a humanidade se tornou desobediente e pecadora como os anjos extracelestiais caídos. A humanidade caiu junto. Porque tropeçaram ao se espelhar no caráter dos anjos extracelestes, rejeitando os conselhos e a autoridade de Deus. A humanidade é caída junto aos anjos extracelestes, conhecidos hoje por anjos caídos, por causa das más escolhas. Assim como os anjos caídos, a humanidade perdeu a glorificação do corpo. Estes anjos extracelestes e Adão e Eva eram glorificados. Seus corpos eram cheios de luz como de anjos. Pelo pecado perderam esta glória. E somos como eles pecadores. Estes seres extracelestes caíram e levaram com eles a humanidade. Deus expulsou tanto aqueles anjos maus dos céus, quanto a humanidade do jardim do Éden. Mas ao contrário destino destes maus anjos, Deus nos dará de volta esta glorificação do corpo físico, porque a humanidade foi influenciada ao erro, por causa destes maus anjos. A humanidade terá uma nova chance de ser novamente glorificada como tinha este revestimento no princípio da criação. Assim, como a humanidade era composta na sua natureza humana em tempos de Adão e Eva. Assim como os anjos celestes, cheios de luz. Esta glorificação nos dá proteção. Com ela não adoecemos, não nos ferimos, não sofreremos, não morremos. Seremos imortais. E seremos eternamente vivos. Do contrário, os anjos caídos, pois pelas práticas daqueles maus anjos, a castigo perpétuo, Deus retirou destes anjos extracelestiais, a sua transfiguração celestial,
retirou-lhe seu revestimento celestial, a sua luz, e os expulsou do seu reino, por toda a eternidade, fazendo voltarem a sua natureza morta das trevas, as suas raízes demoníacas, voltando às suas imagens e aparências naturais das trevas, a retomarem a aparência de seres com suas aparências tenebrosas e imperfeitas. Desde então, estes foram denominados como anjos caídos, eles voltaram à sua origem caída. Voltaram à sua origem de fundação das trevas. Deus um dia deu a eles oportunidades de serem mudados por completo, mas eles num dado momento rejeitaram. Agora de volta às suas origens, não mais nos céus, mas lançados na terra, somente exercem na terra seu caráter das trevas, a maldade, a usurpação, a injustiça, a confusão e a destruição. E tudo que é oposto a Deus, que vem da sua natureza. Mesmo que estes seres tenham tido momentos no reino dos céus transformados em sua aparência como os anjos celestiais, eles nunca foram puros como os anjos originados dos céus. Estes seres transformados em anjos, não estiveram ainda transformados no caráter. Porque num certo ponto, eles mesmos rejeitaram esta transformação. Eles nunca mudaram de verdade. Seu caráter sempre esteve voltados contra Deus, embora tenha sido modificado seu exterior, seu interior ainda não havia sido transformado, no que levaria tempo e vontade própria, e eles quebraram a promessa que tiveram com Deus, ao que seria o desejo de transformarem não somente por fora, mas também por dentro. E Deus sempre soube que isto viria a acontecer, mas mesmo assim, Deus dá a todos oportunidades. Pois a natureza de Deus é sempre dar oportunidade para o uso dela fazer o bem, mesmo sabendo que não valerá a pena. Deus é justo, dá a oportunidade a todos para que ao seu redor todos vejam que Ele é bom e justo, cheio de boas intenções. Para assim todos testemunharem se são merecedores ou não merecedores de sua bondade, transformação e misericórdia. Deus precisa que ainda exista o bem e o mal na presença do homem. Para que haja equilíbrio, a que o homem não seja manipulado seu coração apenas de um lado como um robô, mas que tenha liberdade de escolha. Deus não criou nenhum homem para ser programado. Criou o homem para cada um ter sua escolha. Por isso, Deus ainda não destruiu os anjos caídos, porque é preciso que os homens por eles sejam estimulados a manifestarem sua natureza, assim como foram feitas entre os anjos celestiais e entre os anjos extracelestiais. Cada um manifestará seu caráter e buscará seu natural caminho. Quem pertence à luz será atraído pela força da luz, e que é das trevas será atraído pelas forças das trevas. Assim, como os seres transformados, eles mesmos atuaram contra sua santificação, contra sua pureza e contra a sua luz. Para o homem não será diferente. E contra Deus eles estão batalhando até o fim. Até quando Deus der fim ao toque de trombeta na última batalha. Há uma passagem bíblica que muitos interpretam como se fosse Deus falando diretamente a Lúcifer, o anjo caído, onde no livro de Ezequiel se diz: Veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro, e dize-lhe: E assim diz o Senhor Deus, tu eras o selo da medida, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Estiveste no Éden, jardim de Deus, de toda a pedra preciosa era a tua cobertura, e sardonia, topázio, diamante, turquesa, ônix, jaspe, safira, carbúnculo, esmeralda e ouro, em ti se faziam os teus tambores e os teus pífaros, no dia em que foste criado foram preparados. Tu eras o querubim, ungido para cobrir, e te estabeleci, no monte santo de Deus estavas, no meio das pedras afogueadas andavas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio encheram o teu interior de violência, e pecaste, por isso te lancei, profanado, do monte de Deus, e te fiz perecer, ó querubim cobridor, do meio das pedras afogueadas. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor, por terra te lancei, diante dos reis te pus, para que olhem para ti. Pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio profanaste os teus santuários, eu, pois,
Fiz sair do meio de ti um fogo, que te consumiu e te tornei em cinza sobre a terra, aos olhos de todos os que te veem. Todos os que te conhecem entre os povos estão espantados de ti, em grande espanto te tornaste, e nunca mais subsistirá. Ezequiel 28, 11, 19. Esta passagem é apenas uma referência de Deus ao se lembrar do que ele fez por Lúcifer quando foi por suas mãos formado anjo. Deus faz apenas uma breve analogia que ambos foram parecidos, o rei de Tiro e Lúcifer. Numa obra em que Deus fez com eles da mesma forma, por apresentarem um caráter muito parecido e atitudes iguais. E estas palavras foram expressadas como se Deus falasse novamente para Lúcifer. O rei de Tiro apresentava um caráter influenciado na mesma natureza de Lúcifer. Esta passagem não refere-se diretamente ao anjo rebelde Lúcifer, fala apenas do rei de Tiro, não é de Lúcifer diretamente. Apenas dá uma analogia do que Deus fez para Lúcifer. Deus transformou Lúcifer e o adornou como este rei de Tiro, exaltando seu reinado e sua cidade. Deus se lembrou do que ele havia feito anteriormente com Lúcifer nos céus, do mesmo jeito com o rei de Tiro, e ambos não foram gratos à obra transformadora de Deus, ambos regrediram no processo. Esta é a interpretação correta e a história em realidade espiritual relatada em fatos testemunhados, desde o início da história, dentre a batalha celestial contra as trevas, revelada, não dada da parte do homem, mas dada da revelação da parte do Espírito Santo.